Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma conversa. Esta promete muito, como todas as outras, mas animo-vos a ouvir e deixo já, acho que isto ainda estão aqui. E pronto, começamos, bem-vindos, deixo-vos aqui. Obrigado. Bom dia a todos, é um prazer muito grande encontrar-vos sempre tão numerosos para estas conversas que, como de costume, trazem oradores de altíssima craveira, portanto eu não vou perder aqui muito tempo, vou só relembrar as regras do jogo. Isto decorre durante a hora de almoço, portanto nós vamos tentar respeitar a barreira das 2 da tarde, para que a vossa tarde não saia comprometida, e no fim vamos querer ter 5, 10 minutos de espaço para questões do público. Portanto, ideias ou dúvidas que tenham para qualquer um ou até para os 2 oradores, guardem-nas para o fim, haverá um microfone ou 2 a circularem pela sala. Nós temos hoje 2 pessoas que dispensam apresentações. Temos Miguel Stiland Andrade, CEO da EDP, e temos connosco António Vitorino, Presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo. 2 áreas de ação que não têm propriamente, digamos, o mesmo core, mas, como veem, o tema hoje não é sobre aquilo que cada um faz, mas sobre aquilo que têm em comum e que são as decisões em contextos complexos, difíceis, como aqueles do tempo em que vivemos. Eu vou começar por perguntar ao Miguel uma questão, porque já defendeu que são precisos backgrounds mais ricos nos quadros da EDP. E o seu caso é, de certa forma, exemplificativo disso. O Miguel estudou Engenharia Mecânica na Escócia, mas o seu primeiro emprego foi como analista num banco em Londres, salvo erro. Defende mais quadros, defende outros tipos de perfis. Portanto, o Miguel é um exemplo disso também? Antes de mais, boa tarde a todos e é um gosto estar aqui. Sim, quer dizer, eu defendo que é preciso diversidade de opiniões e diversidade de visões até sobre problemas, sobre as coisas que acontecem e portanto, tentar combater um pouco ter pessoas com exatamente a mesma formação, exatamente o mesmo background, e eu acho que isso enriquece muito as discussões, acho que enriquece muito as tomadas de decisões. E, portanto, tenho procurado sempre tentar ter pessoas multidisciplinares, enfim, que estão com backgrounds diferentes. Não é nenhuma discriminação nem a favor nem contra, é simplesmente por achar que as discussões que emergem dessas visões diferentes acabam por ser muitíssimo mais ricas e as decisões melhores. E, portanto, temos procurado fazer isso. Eu lembro sempre de, enfim, estou no meu exemplo, mas eu lembro quando fui contratado para a banca, enfim, engenheiro mecânico, e trabalhar para a banca de investimento, fazer a maneira não parece um passo muito óbvio, mas tinha colegas meus, um deles era Teologia, excelente banker em Londres, outro era História da Arte, e, enfim, também havia lá pessoas de Matemática, havia lá pessoas, obviamente, de Gestão também, portanto, havia realmente uma diversidade muito grande de cursos, mas a lógica deles é, nós contratamos pessoas, e, portanto, todo o processo de formação, todo o processo de contratação, o processo de recrutamento, que ainda hoje, para mim, foi uma referência. Obviamente as pessoas tinham que passar por fazer uns testes de matemática, enfim, ter a certeza que as pessoas tinham um mínimo de capacidade numérica e de raciocínio. Depois havia muitas entrevistas, mas também eram entrevistas mais sobre como é que era a pessoa, mais do que estar a perguntar, bom, sabe fazer um modelo financeiro? Não, porque eles depois vão ensinar, ou ensinavam, como é que se fazia isso. Portanto, era mais para conhecer a pessoa, tentar perceber como é que raciocinava, e realmente acabei por trabalhar numa banca de investimento em Londres, rodeado de pessoas de backgrounds muito, muito diversos e, como eu digo, excelentes profissionais. E, portanto, essa lógica de contratar pessoas e não contratar cursos ou pessoas com determinadas formações, acho que isso ficou, enfim, e tenho procurado aplicar isso. Claro. Acho que também, já agora, enfim, há vários outros casos em que realmente ter alguém, às vezes dava o exemplo de alguém da antropologia que consiga aportar alguma visão para uma discussão sobre clientes ou uma coisa assim, às vezes é interessante, quer dizer, não tem que ser todos de marketing para discutir clientes, acho que pode ter visões um bocadinho mais diversas do que claro, isso. E o Miguel acha que ainda pensa como um engenheiro, entretanto nos anos diluiu a sua forma de pensar e raciocinar? Acho que a pessoa tem há uma parte core que é ser estruturado, ser analítico, acho que essa parte, enfim, tipicamente é associada mais à parte da engenharia. Portanto, isso é um determinado perfil, acho que hoje em dia, obviamente, alarguei bastante mais esse perfil, mas sim, quer dizer, se eu penso como um engenheiro, não, acho que penso como gestor, mas acho que esse background, ter feito essa formação em engenharia, acho que foi uma ótima formação. Claro, uma preparação grande, não é? O António foi eleito
e cito, para um dos cargos mais difíceis da atualidade. Não é? Portanto, em primeiro lugar, parabéns e boa sorte. Perante a complexidade das matérias que estão envolvidas, não é? Sobretudo a importância e a relevância que têm os temas com que o António lida diariamente, e basta pensarmos que o tema que está agora na ordem do dia é a questão das burcas, e estamos na Rua da Mesquita, precisamente, portanto, tudo isto aqui se conjuga. Eu gostava que o António, o Miguel falou desta questão do perfil, dos estudos, eu gostava que o António nos traçasse o que é para si o enquadramento necessário para ter abraçado o desafio que abraçou. Estamos a falar de experiência, de conhecimento, de contactos, de mundo evidência, é uma abordagem mais da geopolítica, da legislação, das ciências sociais, ou seja, o que é que aqui se joga neste cargo tão difícil? Olha, boa tarde, muito obrigado pelo convite à Fundação Santander e, sobretudo, saudar a assistência que sacrifica a hora de almoço para falar sobre, na parte que me toca, este tema tão pouco digestivo, que é sobre as migrações. Sabe, eu dediquei-me a isto há 30 anos, quando fui, por acidente, eleito presidente de uma comissão parlamentar no Parlamento Europeu que tratava das migrações. Nessa altura havia cerca de 150 milhões de imigrantes no mundo inteiro. Hoje há 300 milhões. Isto é para fazer inveja aos gestores em termos de análise de prospecção de mercado. O mercado foi bem escolhido, porque cresceu exponencialmente. Agora, do ponto de vista da sua evolução, é relativamente evidente que as migrações hoje são um tema tóxico. São um tema tóxico visto na perspectiva dos países de destino. E não pensem que é só no norte global, isto é, que é na Europa e nos Estados Unidos que as migrações suscitam este mal-estar. Vamos ser diplomatas. Também no sul global, porque a maioria das migrações hoje em dia são de um país do sul para outro país do sul. E eu, quando era chefe da OIM, uma agência das Nações Unidas, devo dizer que os casos mais dramáticos de racismo que vi foram num país africano em relação a outros africanos. Portanto, isto para desfazer uma série de ideias pré-concebidas, o que significa que estudar as migrações, trabalhar na área das migrações é, acima de tudo, um exercício de humildade. E é essa a minha posição, e é esse o conselho que eu dou. Qualquer que seja o background, é preciso olhar para a realidade, e ser humilde e compreender que os fluxos são muito flexíveis, que nem sempre aquilo que aparece é mesmo, e compreender que há problemas e dificuldades nas migrações que têm que ser tratados com a racionalidade possível, e os tempos que correm não são muito favoráveis à racionalidade, com a racionalidade possível, mas sobretudo com o sentimento humano. O que estamos a falar é de seres humanos. Seres humanos que têm projetos, sonhos de vida e que se confrontam com uma reação muitas vezes legítima de outros seres humanos que encontram nos fluxos migratórios uma mudança súbita, inesperada e muitas vezes não desejada daquilo que eu chamo o landscape, isto é, a paisagem da vida nos países de destino. É um desafio enorme e acho que vale a pena. Mas tem que haver um compromisso, não é? Um equilíbrio entre a frieza de trabalhar com a estatística e esse lado humano de trabalhar com os casos reais, não é? Portanto, o que eu lhe pergunto é qual é o cocktail de conhecimentos e experiências que o António traz que o capacita melhor do que qualquer outra pessoa para isto, não é? Porque joga-se aqui muita coisa, geopolítica, as ciências sociais, não é? O cuidado com as pessoas, ao mesmo tempo conhecer a legislação. Olha, se eu tivesse uma resposta para isso, estava na McKinsey. Não andava a fazer conferências. Há neste domínio de matérias uma diferença muito grande entre o que são as percepções e o que é a realidade. E as políticas públicas são particularmente difíceis por uma razão muito simples, porque se nós fizermos políticas públicas que só têm em linha de conta a realidade, podemos esperar sucesso, mas elas não terão aceitação por parte dos destinatários. Por o contrário, se fizermos políticas públicas só na base das percepções, não podemos esperar que a realidade seja alterada, porque nós estamos a dirigir-nos a percepções e não à realidade no terreno. Logo, a solução está no justo equilíbrio. E o justo equilíbrio é muito complexo porque, tal como dizia o Miguel, chama a atenção e exige chamar à colação uma série de disciplinas.
Uma que é subestimada e que eu achei muito interessante que o Miguel a tivesse referido é a antropologia. A antropologia é muito mais importante. Nós temos a ideia de que os antropólogos são seres relativamente inúteis. Falso. Completamente falso. A antropologia é uma disciplina estruturante de muitas outras que têm a ver com realidades e dinâmicas humanas. A geopolítica, sim, também, com certeza, é evidente. Basta ver o que está a passar nos Estados Unidos. Mas também olho, por exemplo, as alterações climáticas, que são cada vez mais responsáveis por deslocamento de populações, e o que nós vamos ver nesta matéria, se nada for feito sobre as alterações climáticas, vai ser dramático, não quero assustá-los, mas vai ser dramático, a começar pela bacia do Mediterrâneo, aqui, tão próximo, nós próprios. A bacia do Mediterrâneo é uma das áreas do mundo mais impactada pelas alterações climáticas, onde vai haver efeitos de deslocamento de populações superiores àqueles que temos vindo a conhecer. Portanto, geopolítica, geoeconomia, alterações climáticas e, olha, uma coisa muito simples, é o desejo das pessoas a terem uma vida melhor. E essa realidade é uma realidade permanente em todas as geografias e que muitas vezes é concretizada ou tentativamente concretizada através das migrações. Claro. O António e o Miguel têm uma coisa em comum também, que é já não estão nisto, já estão nisto há muito tempo, não é? Não começaram ontem. Sim, mas eu sou mais daquele. Mas no caso do Miguel, apesar da juventude, é muito impressionante também, porque está na EDP desde 2000 com um interregno, salvo erro, mas grosso modo, há mais de 20 anos, já passou por diferentes funções, diferentes ramos, portanto, pode-se dizer que se calhar conhece melhor a casa do que ninguém, mas mais do que a casa, conhece o bairro também. E eu gostava de lhe perguntar de que forma é que isso informa o seu processo de decisão. Portanto, considera-se preparado de uma forma superior, consegue ver mais longe do que os seus colegas, tenta trazer os outros atrás de si, ou como é que é? Acho que uma pessoa considera-se estar preparada ou superior aos outros, acho que isso nunca é um bom princípio por definição, e portanto acho que acima de tudo tem de ter a humildade também de não ficar demasiado acomodado e achar que já sabe tudo e portanto não é preciso ouvir. Acho que obviamente há uma vantagem ter estado no setor já há muitos anos, ter visto vários ciclos, ter percebido algumas tendências. Acho que isso ajuda a conseguir absorver talvez mais rapidamente a informação e tentar retirar dali alguns padrões. E obviamente ajuda muito conhecer as pessoas da empresa e, portanto, saber a quem é que se pode recorrer para determinado tipo de informações ou para determinado tipo de trabalhos. Portanto, acho que obviamente ajuda. Agora, acho que não é indispensável e acho que acima de tudo, e é um exercício constante de humildade, de ouvir, tentar sempre estar à procura também de novas pessoas que estejam dentro da empresa, alargar, não ficar demasiado fechado. Acho que isso é sempre um dos problemas que pode acontecer. É a pessoa ficar demasiado isolada também com o seu grupo, e isso acho que acho que não é bom para ninguém, seja numa empresa, seja em qualquer cargo. E, portanto, acho que esse exercício permanente de abertura à empresa, abertura ao resto da sociedade, ao resto do setor, acho que isso quer dizer, eu pelo menos tento-me lembrar permanentemente de estar a fazer esse exercício de abrir. Claro, mas às vezes dá mais trabalho, sobretudo no seu caso, né, que é de alguém que de facto conhece os cantos à casa e, portanto, consegue perceber de que forma é que uma decisão tomada aqui vai impactar uma coisa ali. E às vezes dá mais trabalho perder o tempo para formar alguém que possa estar capacitado como o Miguel do que tomar as decisões, não é? E, portanto, há este risco de a pessoa assumir muita responsabilidade, é muito respeitada, é muito considerada, é muito consultada dentro da própria EDP, portanto, tenta evitar isso, então. Sim, eu acho que se há uma das regras que eu tento é saber que decisões é que eu preciso tomar e quais é que devem ser delegadas para outras pessoas, porque realmente, como diz, é muito fácil que todos venham perguntar ou pedir uma opinião ou pedir uma decisão. A pessoa tem um número finito de horas, por muito que se trabalhe, eu gosto de trabalhar, mas acho que conseguir empurrar as decisões para os sítios onde elas devem ser tomadas, acho que isso é importante, e saber quais é que são as decisões que de facto têm que ser tomadas por mim ou, enfim, ou no limite pelo Conselho. Portanto, acho que esse é um exercício permanente. Eu lembro sempre daquela, enfim, também há aquela frase, aquele ditado, mas normalmente tem em inglês, mas em português seria saber o que é que são as coisas que se pode controlar, as que não se pode controlar e ter a sabedoria de saber a diferença. Acho que aqui é um bocadinho a mesma coisa. Há coisas que também não se controla
e há outras que se controlam, e há decisões que realmente só podem ser tomadas por nós, mas ter essa lucidez, acho que esse também é um exercício permanente, porque senão é muito fácil ficar sobrecarregado de decisões, e uma das coisas que eu vejo muito nas organizações é depois as pessoas passarem a ser bloqueios ao funcionamento da organização, alguém que seja demasiado centralizador, que não confia nas equipas, ou que exige estar a fazer uma microgestão de todas as decisões, acaba por bloquear a empresa aos vários níveis. Quer dizer, podia ser eu, mas podia ser qualquer pessoa. E por isso é que eu acho que é tão importante colocar a decisão no sítio onde ela deve ser tomada. Mas enfim, isso é um exercício também permanente. Eu acho fascinante isso, porque há esse efeito tampão, muitas vezes, né? A coisa não se mexe enquanto alguém não se pronunciar, e o Miguel não se pode pronunciar sobre tudo. Então procura mesmo um estilo de liderança em que a máquina pode funcionar até na sua ausência. Talvez por ser engenheiro mecânico eu tenho essa lógica de máquina que tem que funcionar. E no limite eu sou o arquiteto, ou sou parte de quem está a assegurar que a máquina funcione, que seja o mais eficiente possível, que as decisões estejam a fluir, e não necessariamente a intervir permanentemente na máquina, ou, quer dizer, se levarmos isto então para o lado de engenharia mecânica, no motor, quer dizer, o motor devia estar a funcionar bem e depois tentar eventualmente afinar para que funcione ainda melhor, mas não estar permanentemente a intervir, porque senão, quer dizer, acaba por bloquear a máquina. Exatamente, sim. Parece-me uma ótima forma de pensar, e tenho a certeza que muita gente aqui partilha essa ideia. O António há bocadinho falou da ideia da realidade, não é? De se tomar medidas de acordo com a realidade, e as pessoas têm muitas opiniões sobre muitos setores, de certeza que têm muitas opiniões sobre aquilo que a EDP faz ou não faz, mas no caso das migrações isto tornou-se mesmo uma bandeira, não é? De um certo lado do discurso político, do discurso público nas redes sociais, etc. E a pergunta que lhe faço é como é que se conseguem tomar decisões ponderadas num ambiente de pânico, de populismo, de inverdade, não é? Nós vemos, por exemplo, o governo dos Açores já começou a tomar medidas preventivas para a eventual remessa de açorianos, não é, a serem deportados pelo ICI dos Estados Unidos. Ainda não sabemos se isso vai acontecer sequer, mas no fundo, com tanto medo, com tanta agitação, como é que se consegue manter a calma, mas ao mesmo tempo não parecer que estamos a dormir, não é? Porque se o António disser está tudo bem, não temos que fazer nada, então amanhã se calhar perde o seu emprego. Não é? Bom, de facto, devo confessar que eu estava à frente da OIM, da Agência das Nações Unidas para as Migrações, durante a pandemia. E sabem, uma organização, o Economist escreveu um editorial dizendo: a pandemia é o fim das migrações. E eu tinha duas opções. Ou começava a empacotar e a preparar para regressar a Lisboa, pronto, ou então eu reagia e percebia que se calhar as coisas não eram exatamente como pareciam que iam ser. E não foram. Ao contrário do que se possa supor, as migrações não pararam durante a pandemia. Elas mudaram de perfil e muitos dos fluxos continuaram e até aumentaram. E isso tem um flip side, que é, também aumentou a imigração irregular. O que fechou foram as fronteiras fecharam, a imigração regular diminuiu, sim, mas é como a água. Procura sempre outros caminhos e, portanto, a pandemia o que se traduziu não foi numa diminuição dos fluxos, mas sim num aumento dos fluxos irregulares. Repare, estas coisas do debate sobre as migrações, os meus colegas das Nações Unidas, das outras agências, queixavam-se muito da desinformação e das fake news, e eu costumava dizer-lhes welcome to the club. Porque nas migrações isto já é assim há muito tempo. Agora é mais grave, de facto. Porque as redes sociais têm um efeito polarizador e deturpador da realidade, com muito poucos instrumentos para contrabater a desinformação e o que é falso e tudo o que é delírio puro, como por exemplo a teoria da grande substituição, que essa parece-me então particularmente alucinante. Agora, o problema é que nós estávamos habituados a um clima de debate que se dividia em duas escolas. As escolas de pensamento sobre as migrações não se falam uma com a outra. Uma é a escola do economês, da economia. Eu posso estar aqui durante muito tempo a desfilar os argumentos sobre
o efeito no PIB, o preenchimento das lacunas no mercado de trabalho, os impactos demográficos, a idade média dos europeus é 47 anos, as lacunas no mercado de trabalho, que só são preenchidas pelos imigrantes. Posso estar a dar números em Barda, 40% da mão de obra na agricultura e pescas em Portugal, 40% são imigrantes. 35% na indústria do turismo e da restauração, 28% na construção civil, e depois há um número calado, não calculado, que é dos cuidados a idosos, que não existem estatísticas, mas que nós sabemos como é que funcionam os nossos lares. Este é o argumentário da escola do economês. Depois há outra escola, que é a escola do identitarês, se quiserem. Isto é uma escola que centra o discurso sobre a imigração na perda da identidade, no convívio com a diversidade, na variação rássica, étnica, religiosa. E aqui temos uma outra pauta de aferição do fenómeno. E não há grande ligação entre uma e outra. Os argumentos do economês não convencem os do identitarês, e os argumentos do identitarês não resolvem os problemas do economês. E encontrar o justo ponto de equilíbrio é a grande dificuldade. Como é que é possível construir uma narrativa e uma prática política racional que simultaneamente reconhece a necessidade, mas também responde à incomodidade, à reação negativa que as sociedades de acolhimento podem vir a ter? Não há política de imigração bem-sucedida se não houver buy-in das comunidades de acolhimento. Mas também não há política de imigração bem-sucedida que não reconheça a dignidade humana dos imigrantes e a necessidade de os tratar em função desses critérios. Concluo com esta referência. Eu fui a Roma em maio de 23, quase no fim do meu mandato, para ter um encontro com o Papa Francisco. E fui-lhe dizer, olha, eu venho cá, bom, eu sou não crente, mas eu venho cá porque durante estes 5 anos que eu estive à frente da OIM, a única pessoa que dizia coisas razoáveis sobre imigração era o senhor. E, portanto, eu sinto-me na obrigação de lhe vir agradecer. E ele disse-me uma coisa que me deixou muito impressionado. Disse-me, não, o problema das migrações é um problema mais vasto nas nossas sociedades. É que as nossas sociedades estão a perder o sentido da empatia. E isso está a atravessar todas as áreas da sociedade. Mais grave nas migrações, porque nos obriga a conviver com o que é diferente, com o que veio de fora, com o que tem um outro padrão cultural, e este processo de transformação social e de adaptação é sempre um processo muito complicado se nós deixarmos os valores humanos ficarem para trás, se não os pusermos à frente e se não procurarmos as melhores soluções. Deve ser por isso que está no cargo mais difícil da atualidade. De facto... Eu sempre gostei de desafios. Acho que este é um desafio que tem a ver com uma fronteira civilizacional. E como eu acredito na civilização liberal, numa democracia aberta e liberal, no pluralismo, aceitei. Claro. Já fiz mal. Sim, tem que ser um otimista. No seu caso é preciso um otimista, sim, senão... Para tratar em migrações, só otimistas. Exatamente. Pessimistas não são admitidos. É isso. Mas eu pergunto ao Miguel se também é preciso algum otimismo no seu dia-a-dia, se não tem medo de um dia acordar e descobrir que foi cancelado nos Estados Unidos porque o Trump teve um vibe. Ou seja, a volatilidade é tanta, a realidade já supera a ficção, não é? Na velocidade com que as coisas acontecem, o que era impensável, o que o António dizia, a desumanização, a degradação da qualidade do discurso, não é? Basta ver o vídeo que o Trump publicou há uns dias, não é? No avião a jato. Portanto, coisas que seriam impensáveis agora são realidade. Tem que haver algum plano de contingência para o impensável ou voam em velocidade de cruzeiro acreditando com algum positivismo que esse impensável não chegará? Primeiro, é sempre preciso ser otimista. Acho que qualquer gestor tem que ter algum grau de otimismo, enfim, não descolando totalmente a realidade, mas acho que isso é essencial. De facto, nos últimos anos nós temos vivido uma volatilidade enorme. Podemos estar a comentar agora o Trump, mas a verdade é que, começando no Covid, depois da guerra na Ucrânia, enfim, temos toda esta tensão geopolítica que não começa agora com o Trump, já começou de uma forma até mais intensa com o Biden. Acho que isso tem sido uma constante e, portanto, as empresas têm-se vindo a adaptar ao imprevisível. Acho que não há nenhum plano de contingência perfeito. Acho que o que temos feito é procurar ser um pouco mais conservadores, mais prudentes, na forma como gerimos
o negócio, como gerimos o balanço, na forma como gerimos as nossas cadeias de fornecimento. Acho que temos esta percepção de que as cadeias de fornecimento estão a mudar. Comprar coisas feitas na China hoje em dia já é impossível se tivermos um negócio nos Estados Unidos, que temos, e o negócio nos Estados Unidos é dos nossos maiores negócios, representa mais ou menos 20% do nosso negócio como um todo. E é o negócio que mais cresce e há de continuar a crescer, apesar do Trump, agora nos próximos tempos. Portanto, acho que temos vindo a adaptar-nos a esta nova realidade. Obviamente que há sempre coisas imprevisíveis, mas realmente o que isto tem levado é sermos um pouco mais prudentes para conseguirmos aguentar se houver alguma coisa imprevisível, que tenha um impacto negativo na empresa, para podermos aguentar do ponto de vista de balanço, do ponto de vista de negócio. Planos de contingência, temos muitos e, portanto, tentamos listar todos os possíveis riscos que possam existir, e nós temos uma área de risco muito sofisticada, que faz um excelente trabalho, mas há sempre coisas imprevisíveis que, obviamente, podem surgir. Ainda recentemente nós tivemos o apagão aqui na Península Ibérica, posso dizer que um apagão daquela dimensão não era uma coisa que tivesse prevista. É possível, mas não era uma coisa que aparecesse na lista como sendo, enfim, no topo da lista. Mas felizmente tínhamos um gabinete de crise e, portanto, fomos capazes de reagir de uma forma, acho que, bastante rápida, e Portugal, enfim, conseguiu repor a energia num prazo bastante rápido. Mas, portanto, há sempre problemas que vão acontecendo. Eu diria que face a um mundo pré-Covid, onde o nível de volatilidade era um pouco mais baixo, pelo menos naqueles anos, as taxas de juros muitíssimo mais baixas, tudo parecia estar a caminhar para um mundo mais globalizado, mais integrado. Acho que nós agora estamos claramente num mundo que exige um pouco mais de prudência e sermos um pouco mais conservadores. Eu ia lhe perguntar isso, se tem um gabinete de crise, se essa sala tem sido tão usada, que se calhar... Os segredos. Pois, de facto, com o apagão, a disrupção de cadeias de fornecimento com a guerra na Ucrânia, todo o mundo Trump, não é? A guerra em Israel, etc., todos vós já têm agora um doutoramento em gestão de crise, não é? O Miguel e a sua equipa. Sim, quer dizer, acho que não digo um doutoramento, mas acho que temos vindo a sofisticar bastante os nossos mecanismos de gestão de crise. Mas é interessante que o Miguel falou na questão de temos que ser positivos, não é? Senão não faz sentido fazer aquilo que fazemos, mas ao mesmo tempo o conservadorismo, não sei se foi conservador que usou a palavra, se foi usei um pouco, cautela, certa, mas no sentido de se exporem menos aos riscos, não é? Portanto... Sermos capazes de não sermos tão agressivos do ponto de vista, ou sermos capazes de aguentar embates os imprevisíveis. Quer dizer, se de repente, como estava a dizer, se de repente o Trump decidir, enfim, ser como uma lei qualquer, que nos impeça, por exemplo, de operar nos Estados Unidos, enfim, é possível, esperemos que não, mas o facto de nós termos sido um pouco mais cautelosos, por exemplo, do ponto de vista de balanço, tentar aguentar um pouco melhor esse tipo de embates. Nós, por exemplo, enfim, para dar um caso muito específico, nós tínhamos vários projetos, ou 3 projetos de offshore, portanto, eólica nos Estados Unidos, que estavam a ser desenvolvidos. Temos lá 300 milhões de euros de capital, mas, como sabem, o Trump embirrou com o offshore, porque, enfim, dizem, e acho que é bastante oficial, é que tentaram construir um parque eólico offshore à frente de um campo de golfe dele na Escócia. Ele litigou, perdeu, embirrou, ficou com isso atravessado. Não há mais offshore nos Estados Unidos. Enfim, nós, de boa fé, tínhamos entrado num negócio de offshore nos Estados Unidos, temos lá vários projetos, acho que tem vários outros operadores, mas passou a ser um tema absolutamente impossível de investir. Portanto, sermos capazes de aguentar esses impactos sem sofrer demasiado do ponto de vista de balanço e do ponto de vista de resultados. Enfim, acho que é esse o tipo de conservadorismo que eu estava a referir. Claro. Eu acho que o Miguel está a apontar aqui num sentido que é uma análise da realidade, mesmo quando a realidade é difícil de perceber, não é? Mas estarmos sempre conduzidos por essa realidade, mas no caso do António, a sua realidade obriga à integração daquilo que é a percepção da realidade, não é? Porque o António, para o bem ou para o mal, não trabalha num circuito fechado, mas lá está, integra as pessoas que pensam que Portugal está, se calhar, num patamar em que não está. Portanto, como é que faz essa integração daquilo que é a percepção e muitas vezes errada? Bom, no domínio das migrações, eu diria que a gestão de crises é permanente. Quer dizer, não há um período, não há um pico. Eu, quando fui para a OIM, havia 6 grandes crises humanitárias. Quando eu saí, havia 11. Não estejam já a dizer que as 5 foram culpa sua. Calma aí. Nenhuma fechou e abriram 5 novas. Esse é que é o ponto. Quer dizer, o Sudão, a Ucrânia, Gaza, e tudo e quanto.
E, portanto, para nós, a humildade significa eu sei o que é que funciona num sítio. Não posso jurar que aquilo que funciona num sítio funcione noutro. Porque as realidades são muito diferentes. E, portanto, não é possível estabelecer uma estratégia de ação ignorando as realidades. Isso aí está completamente fora de questão. Outra coisa é modular a estratégia da ação à probabilidade de aceitação das medidas a tomar pelo público-alvo. E o público-alvo tem tensões e contradições. No caso, por exemplo, dos países desenvolvidos, países europeus, nós não podemos ignorar que a esmagadora maioria dos europeus, cerca de 70% dos europeus, acham que há demasiados imigrantes na Europa. É verdade ou falso? Eu não sei o que são demasiados imigrantes. O que eu sei é que a esmagadora maioria dos imigrantes estão a trabalhar e respondem a necessidades económicas. Mas isso é percepcionado pelas sociedades de acolhimento como sendo demasiados. Portanto, este gap só se pode preencher, este vazio entre o que as pessoas estão dispostas a aceitar e aquilo que a economia pede, através de uma ação de integração que nunca é like this. Nunca é com o estalar dos dedos. É um processo continuado no tempo, é mais micro que macro. Há um problema de retórica e eu, aos políticos, costumo dizer, cuidado com o que prometem. Em matéria de imigrações, cuidado, tenham muito cuidado. E às vezes vejo aí alguns excessos de voluntarismo retórico que depois não correspondem com os efeitos práticos das políticas e geram maior acrimónia por parte da sociedade de acolhimento. E isso é preciso dosear com um enorme cuidado. E com uma visão mais alargada no tempo. E é aqui que está a grande dificuldade. Hoje é tudo instantâneo. Hoje nós aferimos as medidas pelo impacto que elas têm no muito curto prazo. Já não é no curto prazo, é no muito curto prazo. E às vezes certas medidas só produzem efeitos se tivermos uma visão mais alargada. To see a little bit more down on the road. E isso não é fácil para quem depende da graça popular, isto é do voto. A minha experiência pessoal é de que nós não podemos ignorar as percepções, mas temos ao mesmo tempo que explicar que essas percepções, quando estão erradas, têm que olhar mais de perto para a realidade. E é preciso que a realidade também... Vamos lá ver, eu não vou fazer essa pergunta ao Miguel, mas alguém é capaz de prever como é que será o perfil do mercado de trabalho daqui a 5 anos? Alguém verdadeiramente, falando honestamente, que mão de obra é que vai ser necessária? Eu outro dia vi um inquérito, e acabo com isto, do Fórum Económico Mundial, que dizia, feito a empresários europeus, que perguntava qual é a sua perspectiva de a sua mão de obra ter que ser objeto de upskilling and reskilling em função da digitalização nos próximos 5 anos. A média europeia era 58%. A média dos empresários portugueses era 71%. Isto significa que há uma enorme agenda de valorização e de reformulação da mão de obra em Portugal e na Europa em geral, que vai ter, obviamente, impacto nas necessidades do mercado de trabalho. Portanto, eu não lhe posso dizer que 1,5 milhão de imigrantes são o número certo, porque eu não sei quais vão ser as necessidades daqui a 5 anos sequer, em 2030, estamos a falar de 2030, quantos postos de trabalho vão ser substituídos pela robotização, quantos pela inteligência artificial, I'm afraid, isto é a vingança dos blue collars sobre os white collars, a inteligência artificial vai colocar tão em xeque os postos de trabalho, quanto, digamos assim, intelectuais, quanto os manuais, sejamos objetivos, e, portanto, é muito difícil fazer planeamento. É muito difícil fazer planeamento. E, nesse sentido, a única coisa que eu posso dizer é nós temos que garantir que há fluxos migratórios regulares que correspondam às necessidades de trabalho, do mercado de trabalho, e quando elas deixarem de corresponder, esses fluxos não vão poder funcionar. Claro, mas o António sente que há uma necessidade, não é, no âmbito político, de ação, às vezes para apaziguar ou para atirar um biscoito
é esta ideia da percepção. O caso da burca eu acho que é um excelente exemplo, porque está na ordem do dia e porque não vem resolver propriamente um problema, não é uma aflição da sociedade portuguesa e não se baniram os farricocos em Braga, por exemplo. Portanto, há uma dualidade de critérios que ainda vai seguir para o Tribunal Constitucional, provavelmente, e veremos esta história. Mas, no fundo, o que eu quero dizer é, há uma Assembleia a trazer um não assunto, digamos, para mostrar que estão atentos e estão a tomar decisões, etc., quando, na verdade, isto não tem efeitos nem económicos, nem sociais, nem tudo mais. Não é? Portanto, há, de repente, uma necessidade de agir sobre a percepção. É verdade, e é preciso ter muito cuidado. É por isso que eu digo, cuidado com o que prometem. Vou-lhe dar um exemplo numa área política que vai ser discutida aqui em Portugal proximamente. Portanto, isto é um early warning. Vai ser a nova política de retorno. E é relativamente evidente, há duas coisas que são evidentes. Primeiro, quem não está em situação regular tem que voltar ao país de origem. Isso faz sentido. Porque se não for assim, não há diferença entre imigração regular e irregular. É tão simples quanto isto. Mas vocês vão ver no debate, dentro em breve, sobretudo a esquerda, aos gritos por causa da nova política de retorno. Agora vamos ver o reverso da medalha. A retórica mais da direita populista é dizer não, nós somos duros, quem não está cá, quem não está autorizado vai-se embora. E depois nós olhamos para os números, e os números são assim. Apenas 40% das situações de imigração regular são objeto de decisões de retorno. 40%. Portanto, a eficácia da política pública de retorno é 40% do total do universo que deveria ser objeto dessa política. Mas mais. Uma coisa é uma decisão de retorno, outra coisa é a efetivação do retorno. Física. A taxa, sobre os 40% do total, a taxa de efetividade dos retornos na Europa é 20%. Portanto, quando nós construímos uma retórica dizendo não, isto é duro, isto vai funcionar, e depois apresentamos estes números, o que é que estão à espera que as pessoas pensem? Que o sistema não funciona. Que o sistema não é credível. E, portanto, ainda mais enquistadas ficam em relação aos fluxos migratórios. Portanto, o meu conselho é, sejam humildes, ponderem muito bem a retórica que constroem. Eu fico espantado com o capital político que foi gasto com esta história da burca. Fico espantado, quer dizer, com tantas coisas nas migrações, já não falo do resto da sociedade, nas migrações, que é necessário tratar, e o investimento nesta história da burca deixa-me perfeitamente, espantado, pronto, vou utilizar uma expressão, a expressão que eu ia usar era aparvalhado, porque fico tão espantado que até me custa acreditar. Claro. Estamos a falar um bocadinho dos labirintos da legislação e da burocracia, que é um tema que incomoda o Miguel, não é? O excesso de burocracia, este colesterol do papel, se quisermos. Eu gostava de lhe perguntar se, na sua visão, com quem é que nós poderíamos aprender para fazer depressa e bem, se possível? Ou seja, é óbvio que a legislação tem que existir, não é? Mas o excesso dela também mata a iniciativa e atrasa tudo. Portanto, onde é que nós deveríamos estar? Primeiro, portanto, eu acredito nos mercados e na iniciativa privada, mas também acredito que é preciso regulação e é preciso haver aqui algum tipo de controle. Portanto, não sou apologista de que zero burocracia, zero administração, carga administrativa, acho que há os mínimos. Mas, de facto, acho que a Europa, acho que está mais que diagnosticado por vários relatórios, seja do Draghi, seja do Letta, seja de outros, tem uma carga burocrática particularmente pesada comparada, por exemplo, com os Estados Unidos. Para mim, uma das coisas que faz alguma confusão, e temos várias camadas, porque temos desde a União Europeia, depois temos ao nível nacional, em alguns países, inclusive a nível regional, etc., local, e acho que tudo isso faz com que, muitas vezes, projetos, a tentativa de implementar projetos de infraestrutura, não estou a falar especificamente de energia, mas acabem por demorar muitíssimo mais tempo, serem muitíssimo mais caros ou não se fazerem. Enfim, mas para dar alguns exemplos de energia, o prazo que tipicamente demora a licenciar um projeto de renováveis na Europa ronda ali os 4 a 6 anos. O prazo de construção demora 12 a 18 meses. Portanto, o tempo de licenciamento é muitíssimo maior do que o tempo de construção. Portanto, muitas vezes também falamos da necessidade da transição energética, da necessidade de desenvolver mais as renováveis, de investir mais nas redes, mas o grande bloqueio ao investimento tipicamente está nessa parte legislativa, burocrática, administrativa. Portanto, eu sou apologista de simplificação, de digitalização, algum sentimento de urgência também, muitas vezes por parte
da administração pública, enfim, ou de quem for responsável por essa parte. Porque, tipicamente, as empresas têm os seus objetivos, têm os seus KPIs, têm que apresentar resultados e são confrontados o que parece ser uma carga, uma intransigência por parte da administração que não deixa avançar os projetos. E muitas vezes eu costumo dizer, eu prefiro ter um não rápido do que não saber de nada durante muito tempo. Digam-me que não e eu avanço e vou investir noutro sítio, noutro país, noutro projeto, noutra coisa qualquer. Agora, ter projetos parados durante imenso tempo à espera que alguém aprecie ou que retire a pasta da gaveta para apreciar, acho que isso é uma frustração enquanto empresário, enfim, enquanto gestor. Países que fazem isto bem, eu vou dar um exemplo na Europa, por acaso, que acho que até deu um salto, porque dá também nos Estados Unidos, mas depois da guerra na Ucrânia, houve uma tentativa por parte da União Europeia de acelerar muito os processos de licenciamento. Eles disseram, a partir de agora, os processos não podem demorar mais do que 2 anos, em 2022. Ainda não foi transposto na maior parte dos países, estamos no final de 2025. Mas há um país que, de facto, fez, que foi a Alemanha. E eles conseguiram implementar e, portanto, estamos, de facto, a ver um grande crescimento de renováveis na Alemanha e eles estão, de facto, a avançar porque pegaram naquilo que foi definido pela Comissão Europeia e implementaram na Alemanha, definiram, inclusivamente, uma coisa que acho que o António é capaz de gostar, mas que é o overriding public interest, ou seja, antes o que existia, muitas vezes, quando se estava a tentar promover um projeto, era dirimir e havia oposição por parte de uma comunidade local, por exemplo, tinha que ser dirimido por um juiz que tinha que arbitrar entre 2 interesses privados. E a Comissão Europeia decidam que os projetos de energia estão ao nível de defesa, de segurança social, é um bem público. E, portanto, o juiz passa a ter a possibilidade de decidir a favor do promotor e, portanto, de certa forma, enfim, salvaguardando, obviamente, alguns dos interesses das comunidades locais, mas de avançar. E realmente temos visto isto a acelerar. Portanto, a Alemanha é um bom exemplo de onde eles conseguiram implementar esse tipo de simplificação. Mas acho que países, enfim, Portugal tem feito algum trabalho nesse sentido, mas vemos muitos, tipo a Espanha, a Itália, a França, etc., continuam com uma carga administrativa enorme. E vemos os Estados Unidos a simplificar bastante, ainda podiam fazer bastante mais, mas de facto tem uma dinâmica bastante diferente do que a nossa. Claro, e não sei se o António exerce esse tipo de pressão de forma suave ou ativamente, não sei se há um lobby, mas por onde é que se começa a desburocratização? A Alemanha fez-lo a nível de governo federal ou foi as várias repúblicas que... Quer dizer, começou ao nível federal, mas eu diria que aqui, enfim, é daqueles paradoxos, mas de facto é preciso investimento na administração pública, portanto eu sou apologista também que se faça, nós há bocado antes desta sessão começar estávamos a falar sobre o investimento, por exemplo, em sistemas, ou investimento mesmo às vezes em recursos humanos, de upskilling, mas também, obviamente, alguma simplificação legislativa e regulação. Acho que é preciso, de facto, cut the red tape, em muitos casos, criar mecanismos onde há deferimentos tácitos ou outras formas de desbloquear processos, mas acredito muito no investimento na digitalização, na automatização de processos. Nós vemos isso nas empresas, enfim, muitos que estão aqui nesta sala, imagino que ligados às empresas, e eu acho que isso feito na administração pública poderia ter um impacto também muito significativo. Agora, não é fácil, demora tempo, é preciso investimento, é preciso consistência também nessas políticas, mas acho que é possível. Claro que sim. Vamos fazer a última pergunta antes de abrirmos ao público para o António. O António já defendeu publicamente a integração do tecido das associações empresariais, por exemplo, no acolhimento dos imigrantes. Portanto, cozendo bem esta teia da necessidade que há com os fluxos que temos. Como é que isto podia acontecer na prática, por exemplo, para um Santander, para uma EDP? Bom, este governo adotou um mecanismo recentemente, quer dizer, não sei se foi este governo, se foi o anterior, mas lá que nós lobismo operais igual. Enfim, um governo da AD. A chamada Via Verde. E a Via Verde é uma tentativa de responder a um dos grandes problemas que existem na política de imigração, que é como é que se faz a seleção e o recrutamento e a atração de imigrantes. Eu utilizo aqui a expressão atração propositadamente. Não sei se viram os números do relatório de Migrações e Asilo que saiu a semana passada. Para aqueles que tiverem dificuldade em adormecer é útil. Quadros qualificados entraram 1000 e poucos. O que num mundo competitivo em que nós estamos a viver é quantité neglijável, como diriam os franceses, é quase zero.
Portanto, todos os países estão a adotar políticas de atração de quadros qualificados. Isso é claro. Não é qualquer tipo de quadro qualificado. Há certos target groups definidos. Eu diria que as empresas têm todo o interesse em, quando não encontram no mercado de trabalho local quadros suficientes, porem-se ao caminho e serem parte deste processo de atração. Mas depois há os indiscriminados, aqueles que não têm especiais qualificações. E aqui, mais uma vez, faço uma chaveta. Reparem que um eletricista qualificado pode ser um quadro muito importante para atrair. Não pensem que estou a falar só dos PhDs ou dos Einsteins deste mundo. A questão é bastante mais complexa. E aí este governo criou a tal Via Verde, que permite que empresas com uma certa dimensão, como por exemplo a EDP, mas também certos setores empresariais, por exemplo a agricultura. Na agricultura, quem está a pilotar o processo de recrutamento de imigrantes é a CAP, é a Confederação. Porquê? Porque muitas empresas individualmente consideradas não têm músculo nem capacidade administrativa para terem uma política proativa de recrutamento e o facto de o fazer no quadro de uma associação empresarial permite-lhes ganhar essa escala. Há muitos modelos possíveis. Os canadianos têm talvez o modelo mais perfeito, que é um sistema de pontuação, que permite aferir o perfil do candidato à imigração e o seu matching com os postos de trabalho. Agora, se nós ficarmos sentados à espera dos que vêm, é um no-go. Vai ser necessário ser proativo em vários segmentos, desde os Einsteins deste mundo, àqueles que nos vão reparar o cano a casa quando a porcaria da torneira deu cabo da instalação. E essa função de recrutamento tem que ser exercida ou pelas empresas ou pelas associações empresariais, quando isso é uma condição de escala. Há uma área muito importante que não produz efeitos a curto prazo, mas que é decisiva, que os alemães fazem, que fazem os holandeses, que é investir nos sistemas de formação profissional dos países de origem. Isto é, em certas profissões, os alemães fazem isso no Egito com grande sucesso. Têm um projeto de co-investimento com o IFP de lá e investem na formação profissional, não só de imigrantes, mas de egípcios, mas têm ali um campo de recrutamento que lhes permite depois selecionar aqueles que são admitidos na Alemanha. Os holandeses são ainda mais sofisticados e nem é público, é privado. Há um consórcio de empresas de alta tecnologia holandesa que tem projetos de investimento nos setores de formação profissional em tecnologias de informação em 2 ou 3 países africanos, que lhes permite, portanto, terem ali uma espécie de pré-seleção que depois faz com que essas pessoas pré-selecionadas venham trabalhar para empresas na Holanda. É tudo uma questão de vontade, de imaginação e de investimento. Sim, vou dizer isso com todas as letras. Isto exige investimento. Porque se não houver investimento, não há proatividade. E se nós ficarmos de braços cruzados, bom, virá quem tiver que vir, quem conseguir vir. Corresponde ou não corresponde com as nossas necessidades? Não sabemos, só descobrimos depois. Parece-me que o investimento, sobretudo num país onde os imigrantes contribuem para o excedente da Segurança Social com 2,6 mil milhões de euros, não é? Talvez valesse a pena pensar que há espaço para investimento público numa política proativa de seleção e recrutamento que corresponda às necessidades do mercado de trabalho. Mas pronto, isto é porque já estou com fome e começo a... Não, mas é uma ótima chave para concluirmos e abrirmos ao público. Se tiverem questões é só pôr a mão no ar e um microfone irá ter convosco. Está aqui uma mão, finalmente. Antes de mais, obrigado pelo debate, foi super interessante. Eu tenho uma filha que faz 15 anos, brevemente, daqui a um mês, e entrou agora ao 10º ano. E está um nervosismo só porque não sabe o que é que vai ser o futuro dela e qual é a profissão que vai ter e o que é que deve escolher e está num nível de ansiedade maior.
que é que nós, na nossa geração, podemos dizer a esta nova geração que está-se agora a preparar para ser algo que vai ser no futuro, se nós próprios não sabemos o que é que esse futuro vai ser, não é? E, portanto, essa é a minha pergunta. Para algum dos oradores em específico? Quem quiser. Qualquer um. Eu sugiro que seja o Miguel. Eu também tenho 3 filhos, com 20, 18 e 14, portanto estão com o mesmo nível de ansiedade, provavelmente, da sua filha. De facto, não é uma pergunta fácil neste momento, porque olha-se para todos os temas de inteligência artificial e aquilo parece catastrófico. O António comentava o tema dos white collars que vão ter dificuldade. Eu conto só um pequeníssimo episódio, mas que realmente me fez pensar imenso. Eu estava a ajudar o meu filho, enfim, num tema de matemática e já não me lembrava como é que se resolveu o problema, nem ele, e meti aquilo no ChatGPT e aquilo resolveu imediatamente. E eu pensei, realmente, nós, o que é que andamos a ensinar aos nossos filhos? Porque o ChatGPT já responde à maior parte das coisas, quer dizer, já a um nível quase universitário, portanto não é preciso... Realmente as pessoas estão a aprender, mas é quase um tema mais de estímulo intelectual e de exercício, mais do que necessariamente porque não há outra forma de resolver, porque agora no telemóvel consegue resolver praticamente qualquer problema de matemática, física, reescrever ensaios, enfim, N coisas. Portanto, até refleti um pouco sobre o tema. Acho que a capacidade de pensar criticamente, quer dizer, essa análise crítica das coisas. Temas de serviços no sentido de pessoas, acho que as pessoas continuam a querer estar com pessoas. Ser capaz, obviamente, se estiver interessada na parte do AI em si, acho que isso vai ser uma área interessantíssima. Como é que se utiliza isso? É uma ferramenta, no final do dia, como há muitas outras, e portanto, é preciso perceber como é que vamos utilizar essa nova ferramenta para sermos mais produtivos. Hoje em dia, uma das coisas também que sai muito é que cada um vai ter o seu assistente pessoal e não se vai estar a contratar uma pessoa, vai-se contratar a pessoa e o seu assistente pessoal. E é a combinação desse conjunto é que, no fundo, vamos estar a avaliar. Portanto, acho que não há uma resposta certa em termos de... Porque, obviamente, depois depende de cada miúdo, mas, acima de tudo, tentar pensar como é que conseguimos aproveitar as ferramentas. Essa nova ferramenta agora está a aparecer, mas também mantemos essa capacidade de análise crítica. Eu, acima de tudo, desafiem, pensem para vocês, aprendam a ser criativos, porque obviamente também pode-se pedir ao ChatGPT ou ao Grok para também inventar fotografias e filmes e coisas assim, mas no final do dia acho que a pessoa, quer dizer, a capacidade de empatizar, o António também falava um bocado nisso, com as outras pessoas, de pensar no que é efetivamente útil, interessante, o que é que toca nas outras pessoas, acho que isso tem imenso valor. Agora, eu não tenho uma resposta mágica para o que é que vai ser o futuro. Mas acho que vai ser mais um tema de skills. Que tipo de skills é que é preciso ter, mais do que tipo de informação é que fui capaz de aprender na escola ou na universidade. Acho que está mais ou menos alinhado com o que ele disse. Eu basicamente disse-lhe, filha, eu quando tinha 15 anos a profissão que eu tenho hoje em dia não existia. Portanto... Temos aqui uma questão na primeira fila. Aqui na primeira aqui fila. Embaixo. Eu teria uma questão para cada um dos oradores. Obrigada, foi super interessante, portanto valeu a pena adiar o almoço. Em relação ao Miguel referiu que uma das que tenta criar uma cultura de ownership na organização, porque é impossível centralizar todo o processo de decisão. Como é que consegue criar essa cultura de ownership, de accountability e as pessoas sentirem-se responsáveis por uma determinada atividade? Tenho imensa curiosidade. Primeiro é dizer que não quer decidir uma determinada coisa, que deve ser a pessoa, há aquela expressão de put a monkey on my back, não é? Que é, e fazer, que é que sejam vocês a gerir o tema e depois venham dizer o que é que resolvem e depois, se quiserem debater, podemos falar sobre isso. Portanto, tento passar bastante isso. Acho que dar espaço às pessoas também não há nada pior do que delegar uma decisão a uma determinada pessoa e depois ir lá dizer não, essa foi uma má decisão. Quer dizer, obviamente é preciso aqui alguns checks and balances, mas acho que ser capaz de aceitar também os erros ou de aceitar que a pessoa fez uma coisa de uma determinada forma, portanto, acho que ter essa abertura
desde que se vá mais ou menos na direção certa. Portanto, voltando um bocadinho, pelo menos à minha filosofia de gestão, acho que a máquina tem que funcionar bem, acho que tem que estar convencido que estamos aí na direção certa, depois podemos não ir exatamente pelo caminho que eu faria, quer dizer, grosso modo, mas deixar também algum espaço para as pessoas irem resolvendo os seus problemas e desde que haja esse alinhamento. E, portanto, acho que o tema da comunicação é importantíssimo, da definição da missão, da definição da visão, para onde é que nós queremos ir. Obviamente, depois há coisas em termos de alocação de capital, como é que nós fazemos isso, etc. Mas isso define as baias, as balizas, a forma de lá chegar. Acho que é depois de dar bastante empowerment às pessoas. Isso é um tema também de relação pessoal quase com as pessoas que sim, mas depois contamina isso por toda a organização. Portanto, começa no topo. Espero que sim. Gostaria de pensar que sim, porque acho que isso há aquela coisa do tone from the top. Acho que isso também marca uma determinada cultura. Acho que as pessoas que se escolhem também, se tiverem essa filosofia e essa visão, também contaminam, ou devia de contaminar também para baixo, e isso devia de funcionar também um pouco em cascata. Em relação ao António referiu que era um otimista, é ótimo, mas num contexto em que, no pós-verdade, em que tudo, já ninguém percebe bem o que é verdade e o que é que não é, e o como ela é manipulada, qual a probabilidade que acha que existe de nós podermos estar, a breve trecho, num contexto similar ao que está a acontecer nos Estados Unidos, que é uma sociedade que está muito fragmentada, é quase... Não é clima de guerra civil, mas o ambiente em algumas cidades é assim que se sente. Como é que vê isso na Europa? Eu não tenho dúvidas que vai haver um copycat effect. Isso eu não tenho a menor dúvida. Vai haver aumento da polarização também na Europa. Talvez, eu devo confessar que estou muito surpreendido com o facto de algumas das salvaguardas da sociedade liberal americana estarem a claudicar. Eu sempre achei que o Trump ia fazer isto. Devo-vos confessar, para mim não é nenhuma surpresa. Bastava ler, e eu não li todo, o Project 2020, e não li todo, portanto, poupei-me. Mas o que estava lá e o que li era suficiente para perceber que era isto. Mas sempre achei que haveria maior capacidade de manter uma sociedade aberta, plural, e um certo internacionalismo. E isso tem vindo a claudicar progressivamente e isso é muito preocupante. Eu tenho a expectativa de que na Europa as coisas não sejam assim e a capacidade de nos mantermos com uma visão aberta do mundo, até por força da nossa própria história, nos permita resistir às tentações. Agora, que vai haver mais polarização? Vai. Que há uma fragmentação do chamado middle ground? E que muito depende de como o middle ground compreender que é preciso salvaguardar um conjunto de valores liberais, da democracia liberal e do funcionamento da economia, porque isto também vai chegar. Quer dizer, quando a administração americana compra 15% de ações da Nvidia, ou da Intel, para autorizar controles de exportação, onde é que está a economia liberal? For God's sake! São setores estratégicos? São setores estratégicos. Mas há outras maneiras de tratar do assunto sem exatamente começar a intervir na vida interna das empresas desta maneira, desta forma. Eu espero que na Europa haja maior capacidade de resistência do que existe nos Estados Unidos. Agora, e concluo com isto, a Europa sozinha não fará. E, portanto, aí é que eu vejo o problema sério. A Europa tem um problema de competitividade, sim, mas também de crescimento económico. Tem um problema sério de relacionamento com o resto do mundo. Vamos ver o que é que se vai passar com o acordo do Mercosul. Vai ser um teste de queijo, é o teste do algodão. Se é aprovado ou se não é aprovado. Mas quando eu estava na OIM e explicava aos países do sul global que era preciso apoiar a Ucrânia, a resposta que eu ouvia era sempre dizer, não, vocês europeus têm 2 pesos, 2 medidas. E quando vocês nos vêm falar do multilateralismo, é o multilateralismo de uma ordem global que vos é favorável. E vocês nunca estão dispostos a aceitar outras regras. E o definhamento da Organização Mundial de Comércio, que é talvez o tiro no navio almirante mais forte da economia liberal, revela que, de facto, há lacunas no sistema internacional de que nós somos corresponsáveis, nós como uma economia desenvolvida, nós europeus, os americanos também,
de que somos corresponsáveis, e não pensemos que a destruição do sistema de comércio global é chorada no sul global da mesma maneira como nós a choramos na Europa. Isso é uma pura ilusão. Pronto, fugi das migrações para mostrar que também sou capaz de dizer qualquer coisa. Mas otimistas, não é? Não, ainda de tudo. eu mantenho-me otimista. Muito bem. Passam já 5 minutos das 2, portanto, por respeito ao vosso tempo e à vossa hora de almoço, vamos dar aqui por concluída a nossa sessão. Convido-vos a não perderem, já daqui a 3 semanas, temos uma não menos espetacular com a Telma Monteiro e o António Horta Osório, que também promete muito. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado a todos.